Eu aprendo muito com a minha esposa. Ai, se eu não ouvisse, já passei um bom tempo sem querer ouvir. Cheio de arrogância, entendendo que eu tinha que mandar mesmo. Então, e sempre me quebrava a cara. Sempre eu quebrava a cara. Quando eu comecei a ouvir mais, olha, fui tendo paz, fui tendo tranquilidade no meu espírito. Ela entende que eu sou autoridade na vida dela. Ela não vai entender nunca se eu for autoritário sobre ela. E ela não tem que aceitar isso. Mulher nenhuma tem que aceitar autoritarismo do marido. Porque o marido que ele cumpre a palavra do Senhor, que ele freia a língua, ele exerce autoridade. Jesus, nosso exemplo. Jesus, quando foi injuriado, ele poderia abrir a boca e fulminar todos ao seu redor. Mas a Bíblia fala que ele não ousou proferir palavra alguma. Ele deixou de ser autoridade? Não. Seguidores que não param de crescer no mundo inteiro. Porque Jesus tinha o controle da língua. Sabia como falar no momento certo. Ainda continue com o dedo lá em Salmo 15, mas volte um pouquinho para Timóteo, 2 Timóteo. Eu tenho certeza que você não quer essa característica para você, homem. 2 Timóteo 3. Mas continue com o dedo lá no Salmo 15, que a gente vai voltar para lá. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim, sabe, porém, isso. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Sabe o que é jactancioso? Orgulhoso, se achando, cheio de si, arrogante, prepotente. E aí continua os adjetivos: arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Hoje, o que mais vemos, deixa eu parar aqui, desafeiçoados, são homens com semblante carregado, pesado, aquela coisa. Mas a Bíblia já falava a respeito disso. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Agora eu não quero, o intuito não é você fazer comparação ao seu marido, ao seu vizinho, o que inevitavelmente vai acontecer. Mas se você está aqui, se alguma dessas características, você sendo homem de Deus, você agradeça ao Senhor por estar falando com você nessa manhã e tome uma atitude. É a misericórdia de Deus sendo manifestada, dizendo para mim e para você o seguinte: te dei mais um dia de vida, homem, meu filho, te dei mais um dia de vida. O que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com tudo que você tem aprendido? Então, além de andar na integridade, freia, controla a sua língua, ele tem o coração governado pelo amor de Deus, pelo amor que vem do alto. Volte lá para Salmo 15. Salmo 15. Porque no versículo 3, ainda no versículo 3, ele diz assim, não faz mal, no meio do versículo 3, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, você como crente, você é convidado a deixar Deus agir por meio dessa palavra aqui. Por quê? Porque você freia a sua língua e por amar o seu vizinho, amar o seu irmão, você não vai lançar injúria para ele. Você quer ver uma coisa aqui? João Henrique está terminando o segundo mandato, não é isso? Parece que é o segundo mandato que ele está terminando. Na campanha de João Henrique, eu me lembro, eu votei em João Henrique. Não estou fazendo campanha aqui, nunca fiz, nem vou fazer campanha, mas muitas pessoas votaram em João Henrique. E uma das coisas que levaram as pessoas a votarem em João Henrique, você que votou em João Henrique, você votou por quê? Não, mas eu falo no primeiro mandato. No primeiro mandato, porque ele se declarou o quê? Evangélico. Então a gente pensa o seguinte: qual que eu pensei? É um irmão em Cristo, um irmão que está tendo a coragem e o chamado para entrar na política, que a política é tudo uma
Não tudo, mas tem algumas áreas na política que ela é podre mesmo, como em vários segmentos, tem algumas áreas que são podres. Então, de repente, a gente vê na campanha um homem de Deus, se declara homem de Deus. Só que aí, há pouco tempo, a mídia foi enfática quando esse homem de Deus fez o quê? Adultério. E aí a mídia colocou ele lá no carnaval e você via, eu vi, ele dançando, ele não estava nem aí. Mas até que Deus, o meu pensamento, até que Deus me prove o contrário, ele é meu irmão em Cristo. Mas sabe o que é que muitos, como foco são homens? Sabe o que é que muitos homens de Deus estão fazendo? Fizeram e estão fazendo? Olha lá, ó, miserável, trair a esposa. É um cruel, um canalha, um falso crente. Quem somos nós? Principalmente homens, para apontar. O homem estava na igreja, estava envolvido na igreja, o homem caiu. O fruto dele é o fruto que a gente pode duvidar. A Bíblia me dá autoridade, ele dá autoridade para duvidar, porque pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore boa não produz frutos ruins, mas como nós somos sensatos, nós não difamamos com a nossa língua, o que é que nós fazemos? Oramos pela vida dele. Talvez aquilo ali seja aparência, eu não tenho dúvidas. Ele deve estar sofrendo, porque o casamento dele não foi de 2, 3 anos, não. Tem filhos. Eu não posso imaginar, ele tem que ser muito cruel, mas isso não cabe a mim, cabe a Deus julgar. Mas ele tem que ser muito cruel para aquelas cenas mostradas serem verdades de coração. Talvez seja uma fachada. A gente não sabe por dentro dele, não sabe o que a esposa está passando, o que a família está passando, principalmente ele, que foi o pivô, mas tem toda uma história por trás, o que não justifica. Mas o que é que muitos homens fazem? Injuriam. Nós temos essa tendência, porque nós somos duros. E aí, como nós estamos falando de homem, o homem nessa área é mais cruel. Porque a mulher, geralmente a mulher ela perdoa mais, mas o homem não perdoa não. O homem ele ataca, ele senta ali a madeira, como diz o popular. Você quer ver uma coisa? Índices de relacionamentos duplos entre cristãos. Você pode ver que as mulheres perdoam com mais facilidade que o homem. Aí o homem diz assim, se eu for traído, não, eu prefiro a morte. Eu não perdoo, porque o homem é arrogante, o homem é duro. É por isso a necessidade do homem virtuoso aprender a se comportar com a palavra do Senhor. Ele não injuria. Eu recebi uma notícia de um colega amigo meu, que a esposa passou, a esposa traiu ele. E eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido um caso tão próximo assim. O homem cai, o homem falha, mas a esposa traiu ele. Ele está arrasado. Está arrasado. A igreja abraçou ele. Porque tem igrejas que dizem assim, não, se sua esposa fez isso, seu ministério também está acabado. A igreja abraçou ele. A igreja segurou, a igreja disse, eu estou com você. Ela errou, então vamos trabalhar em cima dela, um aconselhamento, um acompanhamento. Se ela quiser, a gente não vai pegar pelo pescoço, se ela quiser, mas nós vamos abraçar você. E abraçaram o pastor. Ele está amparado, ele ficou preocupado, mas a igreja abraçou. Mas e ela? O que é que vai fazer? Aí o que é que a gente faz? A gente ataca também ela porque foi mulher? Não. O que é que ela precisa? Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser restaurada. O homem de Deus, ele não faz mal ao próximo. E ele não lança injúria contra o seu vizinho. Você, homem de Deus, tem que aprender isso. Achei interessante, o Valdinei Guimarães falou assim, irmãos, vocês podem não saber, lá embaixo no café, achei interessante. Vocês podem não saber, mas você saber que a igreja aqui é conhecida como Igreja da Palavra? Aí eu achei interessante, que a gente já sabia, irmão, a longas datas. O que a gente precisa, que nós precisamos nos esforçar, é justamente isso, para ser igreja da palavra, igreja que pratica a palavra. Igreja que palavra tem ensino pesado? Tem. Mas o que é que nós homens estamos fazendo com esse ensino pesado? Vamos ter as nossas conferências de aniversário. Sexta, sábado e domingo, a última semana de maio. Em breve vocês também vão receber o convite. Vai ser divulgado aqui. Mas o tema já saiu. O tema é igreja que faz a diferença. Se estamos aqui, não estamos fazendo a diferença? Mas como os homens são chamados para a guerra, os homens têm uma importante tarefa aqui no Vale dos Lados.
E lembrando do esforço. Cadê Serginho? Cadê Sérgio? Desceu? Do esforço, nas conversas que eu tive com o Serginho, a gente mapear o Vale dos Lagos, a gente fazer campanha de oração para evangelizar o Vale dos Lagos. E agora terminamos o curso de evangelismo na quinta-feira passada. Já tem pessoas para trabalhar, que por sinal apresentaram aqui um trabalho prático fenomenal. E aí eu conversando com o Serginho, mas tem que acontecer, tem que fazer. Calma, Serginho, no tempo do Senhor. Aí Deus levanta agora a Valdinei e pergunta sobre o mapeamento do Vale dos Lagos. Já vai pegar um trabalho pronto. Já vai pegar pessoas formadas, vão receber certificado no curso de evangelismo prontas para evangelizarem. Olha como Deus faz as coisas. Mas Deus precisa de homens comprometidos com a sua obra. Homens, vocês estão sendo convocados. Convocados primeiramente a viver como um homem virtuoso, palavra do Senhor. Segundamente, como um homem que serve. Um homem que serve a Deus. E com certeza, homens, nós faremos a diferença aqui nesse Vale dos Lagos. Por quê? Seremos referencial para nossa família, esposa e filhos e principalmente para os nossos irmãos e nossa comunidade. Então, homem virtuoso, se você não pegou muita coisa, está sendo gravado, filmado. www.youtube.com/IBE-Mocidade. Todas as pregações, todos os vídeos estão lá. Se tem alguma dúvida, Deus te dá recursos para que você se mantenha firme e se mantenha desejoso nessa obra do Senhor. Homens virtuosos, Deus está precisando muito disso. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Obrigado porque as coisas acontecem como o Senhor quer, não como nós queremos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, Senhor. Nós te agradecemos porque nós não somos super-homens, somos falhos. Mas graças te damos porque ainda existem homens que querem buscar o Senhor, que se arrependem, que querem levantar as suas cabeças e que dizem: estou aqui, Senhor, para te servir. Vamos errar? Vamos, somos falhos. Mas graças a Deus que o Senhor é que nos levanta, é que nos alimenta. E nós podemos constatar que tem homens dispostos a te servir, homens dispostos a serem homens virtuosos para a tua obra. Nós te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor tem nos alimentado e nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém.